Ok, estamos começando a nossa gravação da nossa segunda aula, do nosso primeiro módulo do curso Seja um Formador de Heróis, através da mentoria e do discipulado. Deixa eu só colocar aqui o nosso PowerPoint. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Todos estão vendo aí na tela a necessidade de mentoria. Sim, está visível. Está visível, né? A necessidade de mentoria, né? Só me confirma se está mudando o slide. Tranquilo, Confirmado. tá? Ok. Então, nós vamos falar hoje de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre esse tema bem aqui, a necessidade de mentoria. Meu objetivo nessa noite é despertá-lo para a necessidade de mentoria, que você se perceba como alguém que precisa de ajuda, que você precisa de acompanhamento, que você precisa de um mentor, né? Não só no sentido de ter um mentor, mas também de ser um mentor. Dos dois lados. A gente sempre vai falar dos dois lados da moeda nesse curso. Tanto do papel do mentor, como do papel do mentoriado, né? Ou discipulador-discípulo. E hoje, nessa aula, eu quero lhe despertar para que você perceba que é muito bom ter um mentor e que você precisa ter um mentor. Você precisa ter esse companheiro ou companheira, né, que te ajude na caminhada cristã. Porque a mentoria não é só para o novo convertido. Nós já falamos um pouco disso na primeira aula. A mentoria é para todos. Todo mundo está em algum processo da vida cristã que precisa de ajuda, que precisa de um intercessor, que precisa de conselhos para melhor tomar decisão. Todo mundo precisa de amizade cristã sólida, especialmente tendo alguém que se coloque como um ajudante seu, alguém que também se vê como responsável pela sua vida, pelo seu crescimento, alguém que você possa abrir o seu coração, ter confiança, né, de abrir o seu coração, pedir ajuda, né, pedir que essa pessoa busque a Deus junto com você para discernir os passos da sua vida. Então, todo mundo precisa de mentoria. Esse é o tema que vamos falar nessa noite. Todos precisam de ajuda. Do novo convertido, ao pastor, ao líder, ao missionário, tanto o menor ao maior, todo mundo precisa de ajuda, porque pessoas precisam de Deus e pessoas também precisam de pessoas para serem encorajadas, para serem desafiadas, para poderem continuar bem no ministério, na vida cristã, na vida como um todo, né? Porque mentoria não trata só de coisas de igreja, né? Trata da vida da pessoa. E a vida cristã tem a ver com tudo que a pessoa faz. Seja ela no ambiente eclesiástico, seja ela no ambiente de trabalho, familiar, na sociedade. Então, um mentor, ele está atento a ser um amigo do seu mentoriado e conviver com ele e ajudá-lo nas suas necessidades da sua vida, sejam elas quais forem, né? Interessante observar que em Eclesiastes, no capítulo 4, o homem mais sábio do mundo, né, Salomão, ele dá um alerta sobre a solidão, o perigo da solidão. Ele diz assim no versículo 7 e 8: eu descobri ainda outra situação absurda. Olha o destaque que coloquei aqui em amarelo, né? Outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Ele vai descrever essa solidão. Não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então, segundo palavra de sabedoria, segundo o homem mais sábio do mundo, alguém que anda na solidão é alguém que está vivendo uma situação absurda, porque Deus não nos fez para a solidão. Deus não nos fez apenas para trabalhar, apenas para buscar recursos, ter sucesso, né, ou conseguir algum tipo de
de bens, benefícios para a sua vida pessoal centrada no eu. Deus não nos fez para ter uma vida centrada só no eu. Deus nos fez para relacionamentos. Então, não é bom andar sozinho. Quantos cristãos se encaixam, pelo menos parcialmente, nesse retrato triste? Talvez você possa dizer, não, eu não me enquadro nesse relato aí de Salomão. Mas talvez, de maneira parcial, você possa, em algum momento, estar se enquadrando, né? De repente, você até tem relacionamentos, mas não significativos, não profundos, não no nível de transparência, né, e de confiança, né? E isso demonstra uma certa solidão, um tipo de solidão. Existem vários tipos de solidão, tanto esse extremo, como o que Salomão conta, ou algo menor, né, em intensidade, mas mesmo assim ainda uma solidão, quando você não tem com quem desabafar. Por exemplo, os pastores, os líderes, muitas vezes, e muitos aqui são pastores e líderes, muitas vezes eles cuidam de todo mundo, mas ninguém cuida deles. Eles não têm com quem desabafar, eles não se sentem à vontade para abrir seus problemas para ninguém, até porque precisa ser alguém maduro, né, que ele possa abrir o coração. E quantos deles estão cuidando de tanta gente, no meio de tantas pessoas, mas se sentem sozinhos, se sentem solitários, porque não tem ninguém com quem desabafar, não tem com quem pedir ajuda, né? Então, tem muita gente que anda sozinho, não tem filhos espirituais, não tem discípulos e também, de alguma forma, desconhece o amor paternal, né? Talvez no sentido de não terem tido bons pais, né? Uma boa referência paterna, né? Ou então nunca tiveram uma mentoria significativa em suas vidas e por mais que tenha crescido muito no Evangelho, na obra de Deus, mas talvez digam que nunca tiveram um discipulador, né? E hoje também não tem ninguém com quem desabafar, né? Então é triste ver essa situação. Deus não nos fez para isso. Pessoas que não têm companheiros de julgo, pessoas que possam ajudar a carregar o fardo das situações da vida, não tem um escudeiro que lhes protege as costas, né, um guarda-costas, né, que veja aquilo que ele não está enxergando por trás, né, e não tem alguém, então, que carrega o peso para que estejam alertas e prontos para a batalha quando o inimigo aparecer. Infelizmente, esse é o relato de muitas pessoas, né? Inclusive pessoas que estão perto de nós, mas não têm esse nível de amizade, de companheiro, de investimento espiritual, de uma parceria, né, nesse nível de mentoria para que possa ser ajudado. É interessante ver que em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a palavra de sabedoria vem falar que a pessoa que anda sozinha, ela não é vítima da situação, mas ela é responsável por andar sozinha. De alguma forma, ela também escolheu viver sozinha. Então, é o que Salomão deixa claro, né, isso nesse texto, quando ele diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, tem gente que preferiu viver a vida assim mesmo, né? Está andando sozinho, está vivendo muito independente e, segundo a palavra de sabedoria, essa é uma pessoa egoísta, né? É uma pessoa que não compartilha fardos, não consegue compartilhar objetivos com outras pessoas, e isso é uma rebelião contra a sabedoria, né? É tolice andar sozinho, porque nós sabemos que quando há conselheiros, há sabedoria, né? Diz isso o outro provérbio, né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, como é bom a gente ter pessoas que nos aconselham, que nos ajudam a refletir sobre a vida, a tomar boas decisões, né? E o David Cornfield, ele vai apresentar no seu livro O Líder que Brilha, que algumas pessoas estão vivendo num círculo vicioso da solidão. Olha só como é que é esse círculo vicioso da solidão. A pessoa que vive assim, ele tem 4 características na sua vida.
a própria solidão, que ele descreve como a falta de relacionamentos íntimos e significativos. Então, tem pessoas que até têm relacionamento, mas não nesse nível de profundidade. Não têm relacionamentos íntimos e significativos. Essas pessoas acabam sendo superficiais, porque por não terem relacionamentos íntimos e significativos, falta um desenvolvimento da sua vida interior, porque nós desenvolvemos, né, a nossa vida interior por meio do relacionamento com Deus e com o outro, né? E a pessoa que anda sozinho, ele acaba sendo muito superficial nesse sentido, né? E por isso ele também acaba sendo uma pessoa instável. A ideia de que o caráter dele e a maturidade dele fica comprometida. Então ele se torna uma pessoa instável, que tem emoções um tanto distantes da realidade, às vezes, né? Às vezes não sabe lidar socialmente, às vezes se retrai muito, ou às vezes entra demais na vida do outro, porque não tem um equilíbrio, né? Para a vida e até para os relacionamentos. E muitas vezes é comum essas pessoas usarem máscaras, né? Não essa máscara que a gente usou aí na pandemia, mas a ideia de se esconder, né? De se tornar, a pessoa acaba se tornando um personagem, né? Porque ela quer esconder suas fraquezas e vulnerabilidades. Ela não quer que ninguém saiba, né, suas fraquezas, seus problemas, e assim ela continua na sua solidão. Então, tem pessoas vivendo assim, num círculo vicioso, vivendo numa solidão, numa superficialidade, são instáveis e se escondem, usam máscaras. Eu lembro de uma época na minha vida, quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, e nessa época eu me vi sozinho, porque eu até tinha amizade no colégio, mas quando eu passei na faculdade, naquele primeiro ano, eu não conseguia assim, ter amigos, relacionamentos profundos. E na igreja também, nessa época, na minha igreja não tinha pequenos grupos, não tinha essa visão do discipulado, era uma igreja de programas, de eventos. Então, eu me vi também muito só nessa época, na igreja que eu frequentava. Na minha casa, por mais que eu tivesse outros irmãos, pai e mãe, né? Tivesse uma família de 6 pessoas, né? Vivendo juntos, eu me vi muito só nessa época. Eu não tinha relacionamento significativo e eu me vi nesse ciclo vicioso da solidão. Eu era muito superficial, muito instável e eu usava máscaras, né? Nessa época. E sofri muito nessa época. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Esses primeiros anos de faculdade, entre os 17, 18 anos, 19, foi um tempo bem difícil, né? Graças a Deus que pessoas apareceram na minha vida e ainda na juventude eu comecei a participar do meu primeiro pequeno grupo, né, da minha primeira célula, e aquilo transformou de maneira significativa a minha vida, né? Aqueles relacionamentos de amor que a igreja oferecia através de um pequeno grupo transformou a minha vida. Faz parte do testemunho, né? Que é longo, né? Não dá para eu contar aqui, né? Mas transformou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. E a partir dali eu encontrei uma missão de vida, né? Uma missão de discipular pessoas, ajudar pessoas, ser suporte para pessoas. Porque eu saí da solidão, eu me tornei agora, a partir daquele momento, uma pessoa que entendia o valor dos relacionamentos e como nós somos transformados a partir dos relacionamentos. Então, não é bom andar sozinho. Claude e Townsend, do mesmo livro O Líder que Brilha, do David Cornfield, ele cita, né, esses autores que eles dizem que existem 4 motivos, né, segundo eles, né, existem 4 motivos que explicam nossa tendência a sermos solitários. Por vezes, o ser humano ele
vive solitário. E ele traz 4 motivos por que muitas pessoas têm essa tendência a se isolar, né? A se esconder muitas vezes, né? A não aprofundar nos relacionamentos. Um deles, que ele explica, é a autossuficiência. É quando a pessoa simplesmente acha que ele não precisa de ninguém. Eu sei me virar, eu sei resolver a minha vida, né? Eu não preciso de ninguém, eu consigo resolver tudo, então não preciso de mentor, não preciso de ninguém. Esse cara mais tranquilo, né? Ele diz assim, passa esse cara aí falando, deixa eu dar um... Deixa eu mutar aqui quem está falando aí. Se precisarem falar, vocês colocam o microfone. Então, a autossuficiência é a pessoa que, no fundo, ela acha que não precisa de ninguém. Ela está bem resolvida, e aí ela vive numa autossuficiência. Só que isso é um grande engano, porque ninguém se basta sozinho. Todo mundo precisa, né, de amizade, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de relacionamentos significativos, né? Mas tem muita gente assim, que tem um coração autossuficiente, né? Eu estou aqui para cuidar dos outros. Ninguém precisa cuidar de mim, não, porque eu não preciso de ajuda, eu estou bem, né? E isso é um engano, né? Achar que não precisa de nenhum relacionamento significativo ou de ser pastoreado, cuidado, discipulado. Segundo motivo, segundo esses autores, por que muitas vezes nós temos a tendência de sermos solitários, é o coração endurecido. Por algum motivo, né, tem pessoas que endureceram o coração para viver relacionamentos significativos. Geralmente por causa de decepções, por causa de frustrações, traições. Então, tem pessoas que não querem mais sofrer e, por conta disso, endurece o coração. Não se abre para um novo relacionamento, para novas amizades, para viver num nível de confiança, de discipulado, prestação de contas, né? Então, infelizmente, esse pode ser um problema, né? Essa questão, tem alguém falando que não está conseguindo ouvir o áudio. Mas alguém está tendo algum problema com o meu áudio? Aqui a gente está ouvindo normalmente, desde o começo, normal. Então, Luiz, é algum problema no seu computador, celular, tá? Okay, então, aqui faltou, travou o sinal, parou de falar, estava só teu rosto e agora voltou. Então, talvez nesse momento ele não conseguiu ouvir. Talvez, né? Mas é bom checar, né? Aqui está dando, porque minha internet está tudo bem. Ok. Não, ok. Tá. Então, infelizmente, o coração que endureceu por causa de experiências negativas, de repente abriu o coração para alguém e essa pessoa depois espalhou, né, questões pessoais, e aí a pessoa não acredita mais que seja possível, né, caminhar com alguém num nível de transparência e confiança. Ok. Um terceiro motivo, segundo esses autores, por que muitas vezes nós somos solitários, é o perfeccionismo. Ou seja, a pessoa que ela é muito perfeccionista e, por isso, ela não quer falar dos seus problemas. Ela quer que as pessoas o conheçam só pelo seu lado positivo. Ela não quer que as outras pessoas saibam suas fraquezas e seus problemas. Ela quer que ela tenha uma boa impressão dela, né? Ou então, por outro lado, ela pode ser perfeccionista no sentido de nunca encontrar um discipulador, porque ela nunca encontra alguém que esteja à altura do que ela espera, do que ela quer. Ela é tão perfeccionista que ela põe defeito em todo mundo. Então, por isso, ela acaba andando sozinha, né? Ela prefere andar sozinha porque ela nunca acha ninguém que ela considere como alguém que possa caminhar com ele, né? E o quarto motivo é a passividade. A passividade, simplesmente, é a pessoa que se acomodou. Ela pode até entender a importância, né, do discipulado, de prestar contas com alguém,
de ter um relacionamento mais profundo, de crescimento espiritual, mas ela ficou acomodada. A vida dela ficou acomodada ao ativismo da vida, à correria, e aí, por isso, né, não prioriza, não tem tempo para caminhar com outras pessoas nesse nível, né? Então, por vezes, eu já me vi tendo que cuidar com o terceiro motivo, né? Perfeccionismo, né? Às vezes, pelo meu perfeccionismo, às vezes eu não queria falar de problemas meus para outra pessoa, né? Ou que ele me julgasse mal, né? Ou então encontrar uma pessoa ideal, né? Por vezes eu já tive esses problemas de perfeccionismo, né? Mas graças a Deus tenho crescido, né? E esse já não é um problema que me atrapalha hoje de viver a mentoria, né, com outras pessoas, seja lidando com aqueles que me mentoreiam, seja mentoreando outras pessoas. Quem anda comigo sabe que eu sou muito transparente e falo tanto de acertos meus, como também de fracassos meus, né? Eu não fico no pedestal, né? Eu sei que eu sou um ser humano, né? Com falhas, com virtudes, né? Então, que Deus nos ajude, né? A que não estejamos presos a nenhuma dessa tendência à solidão. Então, desde Cornfield, ele vai dizer o seguinte, que um caminho que nos leva a superar a solidão é termos um parceiro de santidade, ou então um pequeno grupo, né? Uma célula, em que a gente possa viver um pastoreio mútuo, né? E que a gente possa ser cuidado. Então, isso nos ajuda a sair de um círculo vicioso da solidão, né? Esses relacionamentos nos protegem até contra nós mesmos, né? Porque nós, muitas vezes, somos o grande vilão, né? Nós nos sabotamos, nós somos pecadores, né? E muitas vezes nós mesmos precisamos mesmo de ajuda, de pessoas que nos exortem, que nos confrontem em amor, que nos encorajem, né? Gente que nos desafie, né? Gente que nos coloque contra a parede, né? Olha, você tá muito ausente, tem sentido sua falta, né? Olha, você está pensando coisas que não são bíblicas, né? Cuidado com isso. Então, essas questões, é importante a gente ter gente que nos avise, né? Que nos faça perceber, né? Quando a gente estiver longe do caminho que devemos percorrer, né? Olha, você está sendo muito ativista, você não tem tempo mais para ninguém, né? A gente precisa desses alertas na nossa vida, porque senão a gente vai por uma estrada, né, que a gente nem percebe e depois pode ter um monte de problema, né, de armadilha na nossa caminhada, né? Nós aprendemos a ser acompanhados na nossa jornada espiritual, né, caminhando com outras pessoas, e a nos doar aos outros, pois só damos o que recebemos. Então, quando a gente tem relacionamentos significativos, né, na mentoria, no pequeno grupo de pastoreio, nós crescemos, nós recebemos amor e nós também aprendemos a dar amor para outras pessoas, cuidar de pessoas, assim como somos cuidados. Eu aprendi a cuidar de pessoas porque um dia eu participei de um pequeno grupo que cuidou de mim. E eu aprendi a amar pessoas porque, primeiro, eu recebi muito amor da minha primeira célula que eu participei no final dos anos 90, né? Que transformou a minha vida. Então, nós crescemos e podemos ajudar outras pessoas quando nós somos ajudados, quando nós somos mentoreados também. E aí, voltando para o texto de Eclesiastes 4, né, continuando aquele discurso, né, do homem mais sábio do mundo, Salomão, ele vai dizer que há uma solução para essas pessoas que estão vivendo nesse círculo vicioso da solidão. Ele vai relatar agora essa parte do capítulo 4, que é muito famosa, né, que é muito citada em casamentos, mas que tem tudo a ver para relacionamentos de maneira geral, não só para o casamento. Quando ele diz que duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. E quando a noite está fria, duas pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha
como vai se esquentar? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem 3, melhor ainda. A corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, aqui tem várias bênçãos, né? Sobre caminhar com outras pessoas, sobre não andar sozinho. Muitas bênçãos nós ganhamos. Nós podemos ter maiores lucros quando nós temos sócios, né? Parceiros na caminhada. Né? Quando a gente cai, tem o outro que percebe a nossa queda e nos ajuda logo a se levantar, mas se a gente anda sozinho, quem vai perceber as nossas quedas? Por vezes, nós até já caímos, né, em situações e passamos dias ou meses na queda e ninguém percebeu, porque a gente estava tão longe de todo mundo, né? Mas quando você tem amigos fiéis, verdadeiros e presentes, eles logo vão perceber quando a gente não está bem e vão nos ajudar. Também a questão do frio, né? Nós podemos ter o calor humano, né? No frio dessa vida de tanta dificuldade, de tanto desamor, quando nós temos relacionamentos significativos, nós temos o calor humano, o amor que nos esquenta, né? E quando temos um oponente, né? Se nós temos verdadeiros amigos, nós ficamos mais fortes contra os oponentes. E interessante observar que os super-heróis, na minha infância, os super-heróis, eles eram solitários. Então, a gente ia ver Super-Homem, era o filme do Super-Homem. A gente ia ver o filme do Homem-Aranha, era o Homem-Aranha. O Hulk era o Hulk. Só que agora, esses super-heróis estão todos juntos, né? Eles agora só trabalham juntos. Só tem filme que eles estão juntos. Eles não batalham mais sozinhos. Por que será, hein? Por que até os super-heróis eles não andam mais sozinhos agora, hein? Nos filmes estão todos juntos. Porque o inimigo ficou mais forte também, né? Quem vai ganhar do Thanos? Nem o Hulk dá conta, né? Nem o Super-Homem, ninguém dá conta do Hulk, do Thanos, né? Eles precisam se juntar. Tem que juntar Capitão América, Homem de Ferro, né? Tanta gente, né? Porque sozinho não dá conta. Então, tem vezes que os nossos inimigos serão grandes. Nossas batalhas serão grandes. E nós vamos precisar de amigos para vencê-las. Inclusive, nós lidamos com hostes infernais, né? Que estão o tempo todo buscando uma brecha para nos tentar, para nos derrubar. Nós precisamos de amigos verdadeiros, de intercessores, de gente que cuide da gente, que não permita que a gente seja orgulhoso, autossuficiente, também não permita que nós estejamos no outro lado do vitimismo, da depressão, de querer se isolar. Né? Como é bom ter amigos que não nos deixam andar sozinhos e lidar com nossos problemas sozinhos. Né? Olhando para o nosso Senhor, o nosso Mestre, Jesus Cristo, Jesus nos ensina a viver em um pequeno grupo, numa célula. Jesus tinha um compromisso muito grande com a vivência num pequeno grupo. Ele sabia a importância dos relacionamentos. Por isso ele chamou 12 homens para caminharem com ele, para ali ser a sua célula, ali ser a sua pequena família, ali ser o grupo em que ele iria conviver, ele iria treinar, ele iria discipular, e ele iria preparar os grandes líderes da igreja que ia nascer. Então, Jesus, ele vivia a missão integralmente de mentorear homens. Ele se dedicava, ele se consagrava e ele se santificava para os seus discípulos. Está lá na oração sacerdotal, né, que Jesus fez em João 17, versículo 9. Eu pergunto, por quais pessoas você se consagra? Por quais pessoas você se santifica? Por quais pessoas você procura se desenvolver como homem e mulher de Deus para melhor cuidar de outras pessoas? Que pessoas? Ou será que você não tem ninguém
com quem você possa partilhar a tua vida espiritual, o teu crescimento, tuas habilidades que Deus tem te dado. Nós precisamos ter discípulos e nós também precisamos de discipuladores na nossa vida, né? Repetidas vezes, Jesus escolhia 3 deles, né, para os momentos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Esses 3, né, Pedro, Tiago e João, no barquinho, no Mar da Galileia, né, eles estavam sempre perto de Jesus. E, inclusive, desses 3, um deles era tão mais próximo que era capaz de reclinar a cabeça no ombro de Jesus, né? Discípulo amado. Jesus também tinha um hábito de mandar os seus discípulos de 2 em 2 para fazer a obra, porque ele sabia que sozinho não dá. Sozinho não se deve viver. Nós precisamos de companhia. Então, ele enviou os 12 de 2 em 2 e também enviou os 70 discípulos de 2 em 2. Então, Jesus, ele viveu intensamente esses relacionamentos íntimos, profundos, bíblicos e intencionais e com propósito, não é? No pequeno grupo de Jesus, os discípulos podiam falhar várias vezes e, mesmo assim, continuavam aprendendo e crescendo. Eles não eram rejeitados quando eles falhavam. Tinha hora que eles eram reprovados nos desafios. Quando veio a tempestade, eles não tiveram fé. Eles não creram no poder de Jesus. Quando precisou expulsar demônio, também teve momento que eles não tiveram capacidade para expulsar demônio. E Jesus os repreendeu. Várias vezes Jesus os repreendeu. Chegou o momento que Jesus até falou para Pedro, né? Arreda daqui, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Mas mesmo assim, ele, nesse ambiente, ele continuava acolhendo, ele continuava mantendo essas pessoas, ele demonstrou perdão, ele demonstrou que mesmo quando todos abandonaram ele na crucificação, depois ele voltou atrás deles, quando ele ressuscitou, restaurando a vida de cada um deles. Então, na cela de Jesus, eles podiam ser imperfeitos, eles não eram excluídos por conta disso, mas eles eram moldados na caminhada, eles foram edificados, porque Jesus tinha o propósito de fazê-los crescer, fazê-los frutíferos, fazê-los serem uma bênção, né? De fato, eles se tornaram. Em Jesus, os discípulos entenderam que o reino de Deus não é individualista, mas é uma expressão de uma comunidade de amor. Bonito, né? O Novo Testamento também nos chama a amar. Pelo menos 55 vezes se fala sobre o amar, né? Sobre o ágape, né? Sobre esse amor que vem de Deus, que devemos demonstrar para outras pessoas. Assim como recebemos um profundo amor de Deus por nós, nós devemos viver a partir desse amor, olhar a nós mesmos, inclusive, a partir desse amor de Deus, e olhar o próximo e conviver com o outro também com o amor que vem de Deus, né? Então, os discípulos aprenderam com Jesus o que significa o amor. Na sua última noite, antes da crucificação, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Então, o padrão do amor, agora que eles deveriam viver, era o padrão de Jesus. Era conforme o amor que Jesus tinha os amado. Então, olha só que maravilhoso. Eles aprenderam com Jesus, mais de 3 anos caminhando com ele sobre o que era esse grande amor de Deus. E agora eles podiam multiplicar esse amor, porque eles viram o amor encarnado. Jesus demonstrou todo o amor do Pai por nós. E ele se entregou por nós numa cruz. Então, esse amor se expressa em relacionamentos comprometidos. E nós também precisamos viver o que Jesus viveu. Jesus nos ensinou a importância de darmos nossa vida por outras pessoas.
amar, servir, cuidar. Quando Jesus chegou a Pedro para restaurá-lo, depois que ele havia negado ele, Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele perguntou. Em todas elas, Pedro disse, eu te amo. E em resposta ao que Pedro dizia, Jesus dizia então para ele, apacenta os meus cordeirinhos. Então, quem ama Jesus, cuida de outros, faz discípulos, porque é o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Então, esse amor se expressa em relacionamentos comprometidos. Em um pequeno grupo assim, o pastoreio acontece em encontros, sobretudo relacionais, em que a pessoa se sente amada e acolhida. Os pensamentos, nesse ambiente, né, de relacionamentos, né, os pensamentos, os sentimentos e a vida da pessoa são valorizadas. A pessoa é escutada, a pessoa é cuidada, né? A pessoa é acolhida. Né? E tempo é separado para ouvir o coração dela e para ela ouvir e edificar o coração de outras pessoas. É um ambiente de amor, de pastoreio e de edificação bíblica. Assim deve ser nos nossos relacionamentos. Né? Então, todos precisam de mentoria. Seja a mentoria no 1 a 1, seja um casal mentoreando outro casal, seja a partir de um pequeno grupo, né, em que nós somos cuidados e cuidamos de outras pessoas. Mas Deus nos fez para relacionamento. Para quem é casado, tem o seu cônjuge, né, como grande companheiro e companheira na vida. E o discipulado começa no lar. O discipulado começa entre os casais, né? Casal, o cônjuge cuidando do outro cônjuge. É a primeira esfera de mentoria, né? Pais e filhos, marido e mulher, pais e filhos, né? Mas isso deve se estender também para outras pessoas, né? Uma família abençoada, bem cuidada, cuidando de outras famílias para que também sejam abençoadas. Pessoas cuidando de outras pessoas, né? Multiplicando esse cuidado, esse discipulado, esse pastoreio. Howard e William Hendricks, que é um dos autores que temos usado, eu falei na primeira aula sobre eles, né? O livro Como Ferro Afia o Ferro. Eu vou usar muito esse livro nesse curso. Então, aqui é pai e filho, e eles têm um grande ministério nos Estados Unidos de mentorear homens. Então, eles, quando escreveram o livro, escreveram no singular, mas são os dois, né? Foi escrito a 4 mãos, né? Então, o pai e filho escreveram esse livro. Então, mas escreveram no singular. Então, olha o que eles dizem. Em todo lugar que vou, ouço homens, jovens e idosos fazendo esse tipo de pergunta. Se não em voz alta, ao menos no seu íntimo. Eles ficam imaginando onde posso encontrar alguém com um pouco mais de sabedoria e experiência do que eu e que estaria disposto a me ajudar na minha navegação por essa vida. Então, esses especialistas em mentoria, eles perceberam isso, que tem muita gente, sejam eles jovens ou adultos ou idosos, mas muita gente está procurando um mentor, procurando alguém que tenha pelo menos um pouquinho mais, né, de sabedoria e experiência e que possa ajudá-los, né, a navegar por essa vida, né? Muitas vezes nós vamos lidar com mares revoltos. Nós precisamos de ajuda para lidar com os mares revoltos dessa vida, né? Agora, nós sabemos que mar calmo não forma um bom marinheiro, né? Então, nós vamos passar por muitas tempestades para nos testar, para nos preparar, para nos tornarmos bons marinheiros. Agora, como é bom a gente ter ajuda, né? Outras pessoas nos orientando para nos transformarmos em bons marinheiros nessa vida, né? E eles continuam dizendo o seguinte: muitos procuram por um guia, um treinador, um modelo de vida, alguém que eles possam ter como referência, um conselheiro, alguém que tenha conhecimento da vida, né? A melhor contribuição que os mentores fazem, segundo eles, é nutrir as nossas almas. Eles ajudam a formar o nosso caráter.
porque é um modelo de vida, é uma referência, né, que nós teremos para caminhar. Alguém que não é perfeito, mas é alguém que está crescendo, é alguém que está, pelo menos, alguns passos na nossa frente, né? Então, isso faz toda a diferença no nosso crescimento, quando nós temos essas pessoas com a gente. Os mentores nos desafiam a nos tornarmos homens completos, né? Aqui pode ser mulheres também, tá? Mas é porque eles têm um ministério para homens, por isso que eles usam sempre a fala direcionada para homens, mas pode ser para todos. Eles nos desafiam a nos tornarmos homens completos, sadios e, pela graça de Deus, homens santos. Esse é o objetivo da mentoria cristã, né? Viver em santidade. No mundo tão corrompido, nós precisamos de ajuda para manter a integridade, manter a santidade, né? Nos manter completos e sadios para a glória de Deus. A Bíblia coloca isso dessa forma. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, esse é o jeito, né, que Deus fez para que as pessoas cresçam. Vida na vida, pessoa a pessoa. Essa é uma forma que nós podemos crescer quando nós vivemos relacionamentos significativos e temos pessoas que nos ajudam, que nos desafiam, que sejam um exemplo para a nossa vida. Então, a pergunta que eles fazem é: você já foi afiado na pedra de amolar da sabedoria e do caráter de outro homem, de outra mulher, né? Para as mulheres, falando para as mulheres, já foi afiado na pedra de amolar da sabedoria e do caráter de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus? É uma bênção, viu? Isso é uma bênção. Isso é um presente de Deus que podemos ter. É lógico que talvez você esteja entre o número crescente de homens que dizem, geralmente com pesar: eu nunca tive um mentor. Não lembro de ninguém que tenha se interessado realmente pelo meu desenvolvimento. Eu já ouvi esse tipo de frase de gente que já tinha décadas, né, de vida cristã. Um senhor idoso, uma vez, me falou isso na nossa igreja, numa época que eu pastoreei uma igreja. Ele disse: eu estou há tanto tempo na igreja, há décadas, mas eu nunca tive um mentor, nunca tive um discipulador. E ele falava isso com grande pesar, porque ele queria muito ter um mentor, um discipulador para a vida dele. Mas olha o que esses autores dizem. Não é o fim da linha, mesmo se alguém já tem uma idade mais avançada. Eles dizem assim, mesmo assim, né, se esse for o seu caso, deixe-me afirmar a você que nunca é tarde demais para deixar alguém influenciar a sua vida. A mentoria não encontra limites em termos de idade ou experiências. Então, se você já é um idoso, mesmo assim, não é o fim da linha. Você ainda pode buscar um mentor, você ainda pode crescer tendo ajuda, tendo um amigo que você possa caminhar com o propósito de te ajudar a crescer na vida cristã. Agora, falando de outro autor, né, Larry Creighton, também é um outro livro que a gente vai falar muito aqui no curso, né? Mentoria Espiritual Autêntica é o livro dele. Ele também tem um grande ministério de mentoria, né, nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: quando viajo ao redor do mundo, treinando líderes semana após semana, vejo a constante e desesperadora necessidade de mentores espirituais que estejam dispostos a servir como pais e mães espirituais. Sejam eles crentes novos, cristãos há mais tempo, ou até mesmo pastores. A necessidade continua a mesma. Em seu íntimo, anseiam ser mentoreados. Ele também percebeu isso. Tem muita gente querendo um mentor, querendo um discipulador, inclusive pastores. Tem um livro que eu recomendo, do John Rainer Bull, que chama O Sofrimento do Pastor. Foi uma tese de mestrado que ele fez lá em Curitiba, na Fabapar, e ele transformou isso num livro. E ele tem uma grande pesquisa sobre o sofrimento do pastor. E ele vai trazer um assunto que muita gente nem entende, né? Nem sabe, né? Ovelha muitas vezes não entende o pastor,
Mas o pastor também é ovelha, o pastor também é ser humano de carne e osso, não é anjo, não. E ele vai relatar muitas pesquisas, né, de várias denominações, né, não só no Brasil, mas em outros países. E ele aponta, né, como muitos pastores estão abandonando o ministério, desistiram ou tiveram grandes quedas porque eles se sobrecarregaram, não tiveram mentores, ficaram no pedestal, se isolaram e, diante de tanta pressão, de tanta demanda, não deram conta. Então, ele vai exortar, né, que os pastores têm que ser os primeiros a serem cuidados, para que eles sejam saudáveis para cuidar de outras pessoas. E ele vai usar o exemplo do apóstolo Paulo. Então, ele faz uma análise de que o apóstolo Paulo ele sofreu muito, né? Ele teve muitos problemas, ele sofreu perseguição de vários grupos, ele sofreu a perseguição dos judeus que queriam prendê-lo e matá-lo, porque não aceitavam o cristianismo. Por onde ele ia, ele tinha essa perseguição. Ele também era perseguido pelos pagãos, especialmente os comerciantes, né? Porque a mensagem do evangelho chegava e mudava tudo, né? Então, ele sofreu perseguição, apedrejamento. Também ele tinha problema com os judaizantes, os cristãos judeus que se convertiam, mas queriam manter o legalismo da lei de Moisés. E ele precisava lidar com esse tipo de gente complicada, né, que atrapalhava o ministério pastoral dele. E ele também ainda carregava no coração o fardo de ter que pastorear várias igrejas com seus problemas, com gente difícil, especialmente a igreja de Corinto, né, que deu muito trabalho para ele. Se você for ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender muito sobre como aquele homem sofreu por causa do ministério e como aquela igreja dava muito trabalho para ele, né? Além disso, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, que ainda é um mistério, né, para todos nós. Talvez lá na eternidade vai descobrir qual era o espinho na carne de Paulo, né? Mas a maioria diz que era uma enfermidade, né, que ele tinha, né, e que Deus não permitia ele ser curado. E aquilo ali era um instrumento de Satanás para que ele se humilhasse, né, diante do Senhor e o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele. Por vezes ele não teve nem recurso, né? Tinha muita escassez, passou fome, nudez, frio, mas nós não vemos um Paulo desanimado, nós não vemos um Paulo desistindo do ministério. Até o fim ele foi fiel. E o segredo de Paulo, né, porque Paulo tinha muitos cooperadores. Ele não fazia o ministério sozinho. Ele tinha companheiros, ele tinha parceiros, ele tinha discípulos. Ele era um homem extremamente relacional. Então, vale a pena, se quiser aprofundar, ou compra a minha apostila, né, que eu falo um pouco desse assunto, né, um resumo desse livro, né, ou então compre o livro, porque vale a pena. Eu vou dar uma primeira pausa aqui com essas perguntinhas para a gente conversar. Você concorda que ninguém deve andar sozinho? E quando alguém anda sozinho, que prejuízos trazem para a vida da pessoa, da sua família e no seu ministério? Tem prejuízos? Então, queria ouvir um pouquinho vocês. Estou sozinho aqui na tela. Eu não quero andar sozinho, não, gente. Isso, pode aparecer aí, gente. Coloque suas câmeras aí, eu quero ouvir pelo menos um pouquinho vocês. Quem quer falar? Deixa eu beber uma aguinha. Eu acho que a gente precisa uns dos outros. Eu, quando me senti mais afastado e frio de Deus, foi quando eu estive mais sozinho. Eu me sentia miserável, sozinho. Andei pelo lamaçal, pelo fundo do poço e a experiência foi terrível. A solidão é tamanha. E a igreja que ergue mesmo, a igreja, a que a gente sente uma grande família, a gente sente acolhido, mentores. Eu tenho um mentor, né, que é o Zé Carlos, ele me acompanha há longos anos, me ajudou a vencer e me libertar de várias coisas. Então,
essas pessoas eu devo bastante, né? Eu devo tudo a Jesus, mas eu devo bastante a eles. Glória a Deus, ótimo. Lindo testemunho, Fabiano, muito bom. Isso faz toda a diferença, né, na nossa vida, mas quando a gente se isola, é problema. Pode esperar que é problema. Não, nunca deve se isolar, né? Uma questão também que ocorre muito, né, a gente vê muito nas igrejas, são os novos casais, né? Novos casais que têm grande desafio, né, de começar um casamento. Nos primeiros anos é sempre muito desafiador. E aí também tem os filhos pequenos, né? Também tem a fase dos filhos pequenos, que os pais ficam muito sobrecarregados. Para quem é pai e mãe sabe disso, né? Dessa fase complicada da vida. E muitas vezes esses casais, né, estão andando sozinhos, não tem mentoria, não tem um casal mais experiente que possa caminhar com eles, que possa ajudá-los a passar por essa fase turbulenta, né, da vida matrimonial, né? Então, por onde você pensar, né, na nossa vida, vai haver necessidade de mentoria, né? Os jovens precisam de muito acompanhamento. Geralmente, hoje, os jovens solteiros lidam com muita tentação, né, na área sexual, na área da pornografia. Nós vemos hoje um mundo cada vez mais corrompido, cada vez mais impuro, cada vez mais fácil, né, de cair nessa área. Como nós precisamos, né, incentivar a mentoria, cuidar dessas pessoas, cada um na fase que está vivendo. Também os líderes, quantas vezes, né, os líderes estão trabalhando mais que todo mundo, têm uma vida de sobrecarga, mas não tem ninguém com quem desabafar. Até o pastor, muitas vezes, cuida de todo mundo, menos da liderança. Só que a liderança está carregando, né, a igreja junto com os pastores. A liderança não pode ficar isolada, a liderança não pode ficar sem pastoreio. Então, por onde você pensar aí algum exemplo, você vai perceber que todo mundo precisa de mentoria. Todo mundo tem algo a crescer, todo mundo tem algo a continuar se desenvolvendo. Quem está em pé, cuide para que não caia. Nós lidamos todos os dias com propostas de pecado, né, que podem assediar o nosso coração, situações que vão nos testar. Nós precisamos de mentoria. Quem mais? Eu estou falando muito, de novo. Quero ouvir mais alguém. Tem muita gente, a sala está lotada aí, cadê o povo? Luiz, você está ouvindo bem, pastor? Por isso que eu não estava ouvindo. Está ouvindo bem? Não, tô ouvindo bem agora, graças a Deus. Bom. Cadê o pastor Reginaldo, pastora Sônia? Quero ouvir mais gente. Não vou ficar sozinho, não. Leonardo, quer falar, Leonardo? Rádio Séria. Vou falar um pouquinho, então. Assim, o caminhar junto, né? O quão importante ele é. Então, assim, eu vivi uma experiência, no início, eu me converti em 2019, na Igreja Batista, Ramachia, e foi uma época, depois da minha conversão, teve uma época em que eu busquei na igreja bastante o discipulado, né? Ser discipulado por alguém. E senti muita falta de suporte para esse momento. Sim. Acho que às vezes eu acho que a gente eu percebo que às vezes falta um pouco de sensibilidade da comunidade para muitos casos semelhantes ao meu. Uhum. Então, a gente precisa ter uma preocupação muito forte de quem, por exemplo, aceita Jesus, de ter um acompanhamento, né? De ter um ministério na igreja para fazer esse acompanhamento, para que a pessoa continue sua caminhada e não desista. Sim. Felizmente, eu tinha, por isso que na primeira aula eu disse que a minha mentora
é minha esposa, porque ela já era uma pessoa que tinha 19 anos de fé, de caminhada na fé, Amém. e me deu exatamente todo o suporte necessário para esse momento. Sim. Né? E foi um momento, inclusive, que nós decidimos ir para a igreja presbiteriana, né? Buscar uma outra comunidade para nos congregarmos, e achamos a IPR do Maiobão, do pastor Erasmo, para continuar essa caminhada. Mas se não tivesse, provavelmente, se eu não tivesse esse acompanhamento, esse suporte, provavelmente eu teria desistido dessa caminhada. Sim. Então, assim, as igrejas precisam ter uma atenção muito especial, principalmente para o novo convertido, que precisa desse acompanhamento, Verdade. precisa de mentores, precisa andar junto com outras pessoas. Verdade. Você falou tudo, né? O novo convertido é o bebê na fé. Então, um bebê, como é que eu vou deixar um bebê sozinho, sem cuidado, né? O bebê que mais precisa, todos precisam, mas o bebê na fé, meu Deus, é fundamental, né? É um pecado enorme da igreja achar que o bebê na fé vai se virar sozinho participando dos eventos da igreja. Isso não existe. Porque o novo convertido, ele precisa de alguém que o conheça, que saiba das suas demandas regulares, que ajude ele nas suas necessidades do dia a dia, porque são muitos desafios dessa nova vida cristã. Então, achar que colocar ele numa sala de aula só para ouvir boas aulas, né, bíblicas, resolveu? Não resolveu. É importante? É, mas não pode ser só isso. Tem que ter um acompanhamento de perto do novo convertido. Isso é uma falha grosseira das igrejas hoje, não ter esse acompanhamento de perto, especialmente com o novo convertido. E muitas igrejas ainda, às vezes, até acompanham, mas até o batismo. Às vezes, até tem um discipulador, mas só até o batismo. Isso também é outro erro grosseiro, porque o batismo também é o início da caminhada. Ainda é um novo convertido, ainda está engateando, ainda está dando os primeiros passos, vai cair muitas vezes. Se não tiver um discipulador, ele vai se esfriar na fé, porque ele ainda tem dificuldade de como vencer o pecado, né? Ele ainda tem valores da vida antiga que ele ainda precisa aprender a renunciar, a deixar, né? E isso é um processo lento, não é fácil. Então, nós podemos jamais achar que basta fazer 7 lições com a pessoa, batiza ele, acompanha-o ali e depois, tá tudo bem, lavo minhas mãos. Isso é um grande pecado da igreja. Mais alguém quer falar? Luiz, quer falar? Está com a esposa aí? Glória a Deus. Pastor Alexandre. Oi, pastor Reginaldo, diga. Então, o discipulado é tão importante e se torna tão básico, é uma necessidade na vida cristã da gente. E este nível de discipulado que nós estamos aprendendo hoje, sim, esta nova roupagem, este alargamento do que é discipulado, tem se tornado tão relevante na minha vida, amém, na vida da minha esposa. amém. Hoje nós somos acompanhados, nós temos mentores, somos mentoreados. Você é o meu mentor. Então eu agradeço a Deus. E eu lhe mandei uma mensagem, você já viu, para a gente se encontrar essa semana, pastor. Pronto, é porque foi muito corrido hoje, Sim, ainda não deu para ver. Mas o que eu agradeço, quero agradecer a Deus, porque eu tenho vários membros da nossa igreja, vários discípulos, que estão fazendo esse curso, estão percebendo quanto isso é valioso, quanto isso é grandioso e é uma necessidade para todos nós. Amém. Por isso é maravilhoso. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor Luiz, você ia falar alguma coisa? Seu microfone está mutado. Não, aqui, vendo com o aprendizado de não andar sozinho. E nós temos o privilégio de acompanhar alguns
novos cristãos na fé, outros um pouco mais maduros. E, assim, diante do acompanhamento, a gente tem tentado ajudá-los em momentos difíceis, né? Que, vezes e outras, a gente também busca um pouco mais com o nosso pastor Rubem, e daí a gente, no companheirismo, tentamos ajudá-los, né? Mas, assim, é muito importante ter o acompanhamento. Eu confesso para o senhor que, vezes e outra, eu me encontro em mato sem cachorro, né? Fico meio que pensativo, eu fico meio tristonho, angustiado. E daí eu tenho sempre uma mentora. Né? Sim. Uma mulher, ela só é baixinha, mas ela tem uma garra imensa, né? Glória a Deus. E aí ela conversa muito comigo. Rapaz, eu confesso para o senhor que, assim, eu oro a Deus e louvo a Deus por ele ter colocado essa mulher ao meu lado. Amém. Eu digo para ela, assim, amor, por trás de um bom ministério tem a unção do Senhor Jesus e tem uma grande mulher, que no teu caso é uma grande mulher não porque tu é grande, mas porque Deus lhe usa tremendamente na minha vida e tem me abençoado grandiosamente. Então, eu confesso para o senhor que nas amarguras e nas militâncias do ministério, ela sempre está aqui para me dar uma palavra, me dar ânimo, e eu louvo a Deus por isso, sabe? Sem medo, eu abro meu coração com ela, falo mesmo, estou ruim, o negócio está assim, está daquele jeito. Assim que é bom. Sempre uso esta mulher para me dar uma palavra. Louvado assim que é bom. Como é o nome da sua esposa? Mulher aqui. Qual é o nome da sua esposa? Você é brava demais, pai. Mas é bênção de Deus nas nossas vidas. Glória e assim a gente tem acompanhamento junto com os outros irmãos aqui. Qual é o nome dela? E o nome dela é Sandra Regina. Sandra. Essa mulher eu fui buscar em Matangana. Há 19 anos nós estamos juntos para a glória de Deus. Glória a Tudo Deus. bem, Parabéns. eu vim da Itália buscar a minha no Maranhão, então estamos nisso. Ainda vai. Glória a Deus. Eu conheci o amado pastor Alexandre no curso aqui que nós fizemos lá na igreja do pastor Rogério. Daí ele foi pregar na nossa igreja. Uma honra, foi bênção. E aí já acompanhei a mentoria passada e tem tido o privilégio de, nas segundas-feiras, nos dias marcados, estar sendo assim, sendo mentoriado e vendo que o ministério ele tem as suas lutas e suas dificuldades. E a gente fica mais tranquilizado porque a gente entende que somos humanos, falhos, sujeitos a erros e fracassos e bola para frente com Cristo. Glória a Deus pela vida dos meus amados pastores. Que bom. Inclusive, eu também estou caminhando com o seu pastor há pouco tempo, né? Pastor Rubem e o pastor Rogério. Então, nós estamos construindo uma caminhada e ele também está aprendendo essa visão. E acredito que eu já estou falando para ele, você precisa colar do Luiz, né? Você precisa ter agenda para ele, priorizá-lo, né? Então, eu tenho certeza que vai crescer muito esse relacionamento de vocês e a começar com a liderança pastoral, com os líderes da igreja, e essa visão vai ser uma bênção na IPR, no J. Lima, viu? Vai ser bênção. E parabéns pelo casamento. Amém. Glória a Deus. Obrigado. É o que nós estamos orando. Para mim é um privilégio. Ele foi o meu mentor. Nós criamos um vínculo de amizade. Amém. E até hoje nós temos esta honra de estarmos sendo orientados por ele. Amém. E tanto pela esposa dele, a pastora Márcia, tem sido bênção nas nossas vidas. Estão tentando nos ajudar e assim ingressar neste projeto que tem sido bênção e tem tido resultado esse projeto de IPG, que eu creio que seja o projeto mais viável que Deus nos deu para que possamos alcançar pessoas. Vai crescer cada vez mais a igreja, em nome de Jesus. Também queria falar que também tenho a minha esposa como grande mentora na minha vida, né? Também, tanto ela fala isso de mim, né? Eu sou o pastor dela, né? Às vezes tem pastor que não é pastor, a esposa não vê como pastor, ele é pastor da igreja e a esposa não vê.
Então, a primeira igreja nossa é a nossa casa. E, de fato, eu tenho vivido isso também com a minha esposa, assim como eu sou o mentor dela, primeiro, né? Ela também é minha primeira mentora, porque é com quem a gente convive, divide, né, a vida, as cargas, os sonhos, as frustrações. E também muito do que eu sou, né? 21 anos caminhando com a minha esposa, eu devo muito a ela, né? Quantas vezes ela puxou minha orelha, né? E às vezes não gosta, né? Puxa a nossa orelha, né? Mas como é importante, né? Ela dizia assim para mim: olha, você precisa cuidar mais da gente. Você tem que me dar mais atenção, né? Tá cuidando de todo mundo e de mim. Isso é importante, porque às vezes a gente fica cuida de tanta gente, né? E quantas vezes a minha esposa me ajudou a estar no foco, estar no eixo. Você precisa conduzir as coisas mais aqui em casa. Vamos conduzir o culto doméstico, né? Quantas vezes ela puxou minha orelha? Cadê o culto doméstico, né? Você está mais perto dos seus filhos. Essas coisas, né? Que quem tem um cônjuge crente, né? Comprometido, faz toda a diferença na nossa vida, né? Vice-versa, né? Um ajudando o outro a crescer. Então, de Posso fato, testemunhar, o viu? casamento Maurício sabe, né? Posso Como é que é? testemunhar. Isso aí. Então, eu fico muito feliz de ter uma esposa que deseja crescer cada vez mais, né, para Cristo, deseja viver a vida do Senhor e viver em santidade. Então, um ajuda o outro a se manter no padrão, a se manter bem, a se manter firme, né, vivendo o Evangelho. Ok, deixa eu voltar lá para o meu PowerPoint, que meu tempo já está correndo. Estou com pouco tempo. Maurício, tudo bem aí no slide? Sim, Está passando? tá. Tá. Então, todos precisam de mentoria. Eu espero que você já tenha entendido isso aqui, né, nessa aula. Deus nos criou com uma necessidade de nos sentirmos conectados por meio de relacionamentos. No entanto, na igreja, uma dolorosa lacuna de cuidado, apoio e interação gerou um vazio. Por vezes, a igreja não tem relacionamentos significativos. Quando a igreja é focada apenas em programas, cultos e eventos, gera um ativismo muito grande e as pessoas não têm relacionamentos. Então, tem que tomar cuidado para que a igreja não perca de vista esses relacionamentos vitais de discipulado e mentoria. A Fundação Indivíduo Fora do Comum, que se dedica à pesquisa de mentoria e treinamento, relata que a mentoria é o terceiro relacionamento mais poderoso para influenciar o comportamento humano, depois do casamento e da família ampliada. Então, eles perceberam que, em primeiro lugar, o casamento, para quem é casado, né? Em segundo lugar, a família, né? Em terceiro lugar, é a mentoria, né? Ter esse relacionamento de cuidado, né? de discipulado, faz toda a diferença. Agora, e quando a família não vai bem, né? Daí, a mentoria, o discipulado, né? Faz mais diferença ainda, é tão importante para ajudar as pessoas a viverem de uma maneira saudável, inclusive nos seus lares. Randy McFarland, que ajuda a treinar mentores no seminário Denver, nos Estados Unidos, diz o seguinte: quando consideramos a fragmentação da família, famílias desestruturadas, também quando consideramos a velocidade de mudanças, exigindo um constante aprendizado de novas habilidades, e nossa sociedade móvel, que separa membros da família mais ampla, a necessidade de mentoria até aumenta. Nós frequentemente esquecemos a força que temos quando alguém acredita em nós, quando somos mentoriados, né? Encorajados, desafiados. Isso tem um poder enorme de nos ajudar a crescer. É isto que faz os mentores. Eles investem e acreditam na geração mais nova. Eles ajudam a moldar vidas ao transmitirem um legado, né? Eles transmitem um legado para outras vidas. Eles são a argamassa que junta todos os tijolos que compõem o edifício de Deus e o corpo de Cristo. Vida na vida, cada um cuidando do outro. Assim nós somos edificados, porque a igreja são pessoas.
Então, os relacionamentos são vitais, né, para que essa igreja seja sólida. Relacionamentos bíblicos, de ajuda, para crescimento espiritual, são fundamentais para que a igreja, que é esse edifício de pedras vivas, seja firme, seja frutífero, seja uma bênção. Josué Gonçalves, numa palestra, ele falou que existem 7 relacionamentos ou influências que todos precisam. Olhando para a Bíblia, ele encontrou 7 tipos de relacionamentos ou influências que todo mundo precisa para crescer. Então, o primeiro que ele fala é Natã. Né? Natã foi aquele profeta, né, que confrontou, né, o rei Davi, quando Davi pecou com Batseba, matou seu marido, né, adulterou. Então ele achou que ia ficar tudo bem, né, que ia ficar escondido o seu pecado. E aí chega Natã, né, e conta uma historinha, né? O profeta, né, teve de Deus, né, o discernimento do pecado de Davi e foi lá confrontá-lo. E ele então conta uma historinha. Olha, havia um senhor que só tinha uma ovelhinha, né? E tinha um outro, né, que tinha muitas ovelhas. E ele então resolveu pegar a única ovelhinha, né, daquele senhor e tomou para si, né? E aí, quando o rei ouviu essa história, ficou indignado e disse: matem esse daí que roubou a ovelhinha do outro que só tinha uma. E aí Natã disse: tu és o homem. Olha só que ousadia, que coragem, né? Natã confrontou o pecado de Davi, né? Então, Natã é o espelho. É alguém que fala a verdade quando nós precisamos ouvir a verdade. É alguém que confronta o nosso erro. Todo mundo precisa de um Natã, de alguém que, quando estivermos errados, chega e fala: olha, você está pecando, você está frio espiritualmente, você precisa cuidar melhor das suas finanças, você precisa buscar mais a Deus. Você não busca mais a Deus, você não ora, né? A gente precisa de pessoas que falem a verdade para nós, como o Natã, né? Segundo relacionamento ou influência que todo mundo precisa é de um Barnabé. Barnabé é a figura do encorajador. Era um homem de encorajamento. Foi o homem que acreditou na conversão de Paulo quando ninguém acreditou que o grande perseguidor dos cristãos havia se convertido. Mas Barnabé acreditou. Ele também acreditou em João Marcos, quando nem Paulo acreditou naquele que havia abandonado eles na primeira viagem missionária. E Barnabé não quis abrir mão de João Marcos, né? Porque Barnabé era um grande encorajador. Então, nós também precisamos de gente que nos encoraje, né? Quando nós estivermos falhando, nós precisamos de alguém que diga assim: vamos, eu sei que Deus começou a boa obra na sua vida e vai completá-la, né? Então, levanta, né? Vamos lá, continua, não desiste, né? Nós precisamos de gente que nos encoraje a ir além, como Barnabé. E qual a terceira? A terceira influência, o terceiro relacionamento que todo mundo precisa é de um Timóteo. Timóteo é o símbolo do nosso herdeiro espiritual, né? Alguém que eu vou derramar a minha vida, de um discípulo, né? Alguém que receberá o meu legado, né? Eu preciso, né, investir em pessoas que carregarão aquilo que eu tenho carregado, aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu cresci, o meu ministério, o que eu tenho aprendido, minhas habilidades. Eu preciso ajudar que outros também cresçam como eu tenho crescido, aprendam o que eu tenho aprendido, aprenda as habilidades que eu tenho. Eu não posso, né, de maneira nenhuma, morrer e não deixar nada para ninguém, aquilo que Deus me deu, aquilo que eu aprendi do Senhor. Então, todo mundo precisa de discípulo, todo mundo precisa de um Timóteo, de um herdeiro, né? E qual a quarta influência? Um Jetro. Né? Jetro é o chato, né? Jetro foi aquele sogro, né, que olhou que Moisés não ia bem no ministério. Moisés queria conduzir uma carreira solo. E ele disse: olha, desse jeito não vai dar certo. Você quer ser tudo para todo mundo. Você quer ser capelão, conselheiro, juiz, pastor, pregador, sozinho você não vai dar conta.
Você precisa levantar outros líderes, né? Desse jeito vai tudo arruinar. Então ele foi o chato, né? Que disse, olha, você não está fazendo direito, não. Você tem que refazer tudinho, né? Então é alguém que te empurra para sair da zona de conforto e mudar. Você precisa mudar. Você precisa melhorar, né? Você não está pregando tão bem, não. Espera aí, olha, tua pregação não é isso tudo, não. A gente precisa de alguém que seja o chato, né? Você precisa melhorar, você precisa aperfeiçoar, né? A tua liderança é muito centralizadora, você precisa descentralizar mais, né? Nós precisamos de um chato, né? Como o Jétro foi, né? Para Moisés, e aí o ministério dele alavancou quando teve esse chato ali dizendo para ele que ele precisava melhorar, precisava mudar, né? Qual o quinto relacionamento, de acordo com o Josué Gonçalves, que todo mundo precisa, é de um Paulo. Paulo é o símbolo de um grande mentor, né? Ele mentoreou várias pessoas, né? Especialmente Timóteo, né? Ele foi um grande mentor. Todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa de um Paulo na sua vida, né? Alguém que esteja mais à frente, alguém que seja modelo, exemplo para você seguir. Um certo homem uma vez disse: se eu vi mais longe, é porque eu estava de pé sobre os ombros de gigantes. Então, se você quer enxergar mais longe, se coloque, né, sobre os ombros de gigantes na fé. Pessoas que sejam exemplo, sejam modelo, que você se inspire, você tenha como exemplo para a sua vida, para que você aprenda mais ainda. O outro relacionamento, né, o sexto relacionamento ou influência que todo mundo precisa é de um Silas. Silas foi o grande parceiro de oração, né, de Paulo, quando eles foram presos, né, na viagem missionária. Então, na prisão, né, poderia ser uma noite super triste, né, poderiam estar ali desanimado, frustrado, tudo deu errado, mas aí um foi encorajar o outro a orar, a louvar, a buscar a Deus. Então, Paulo foi fortalecido em oração porque ele tinha um companheiro de oração. Então, Silas e Paulo, né, companheiros de oração, mesmo num momento tão triste, tão desanimador, eles se fortaleceram, se encorajaram através da oração. Então, nós precisamos de intercessores, né, companheiros de oração, né, assim como Silas foi um parceiro de oração para Paulo, né? E, por fim, a sétima influência, o relacionamento que todo mundo precisa para crescer, é de um Tomé. Tomé só acreditava vendo, né? Então, ele duvidou porque ele queria ver, né? E aí ele vai dizer que Tomé é o freio, né? É aquele pessimista, aquele eu só acredito vendo, é aquele que é pé no chão, porque às vezes a gente se excede demais no nosso otimismo e a gente nem percebe que a gente está exagerado, que a gente já está viajando na maionese, né? E aí a gente precisa de alguém que diga, opa, peraí, mas né, seja mais pragmático, né? Mais realista, diga, mas peraí, calma lá, né? Como é que vai ser mesmo? Eu só acredito vendo aqui, vamos planejar melhor aqui as coisas, né? É o freio. Às vezes a gente precisa de ter alguém que nos faça analisar melhor as situações para que a gente não dê com a cara na parede, né? Então, nós precisamos também de alguém que seja o nosso freio, ok? Ok, e aí, cada final de aula, eu conto uma historinha, né, para reflexão, para ilustrar, né, algum ensinamento interessante sobre mentoria. E eu vou encerrar hoje a aula falando de uma historinha dos 2 cavalos, né? Havia um fazendeiro que ele tinha 2 cavalos. Quando você olhava assim, à distância esses 2 cavalos, você não percebia muita diferença. Mas quando você chegava perto, você percebia que um deles tinha um sino, né, pendurado no pescoço. E se percebia que um deles era cego. Um deles era cego. O que não tinha um sino no pescoço, ele era cego. Mas o dono dele resolveu não se desfazer dele, resolveu não sacrificá-lo. Ele resolveu continuar cuidando daquele cavalo que tinha uma deficiência. Mas, para ajudá-lo a viver melhor, ele colocou um outro cavalo perto dele, um cavalo saudável, que enxergava bem, mas colocou um sino nesse cavalo, né, que enxergava, para que
o cavalo cego pudesse ter um companheiro e por onde o cavalo bom, saudável, andasse, o sino ia tocando e ele podia ouvir aonde o outro estava e segui-lo. Então, desde manhã cedo, indo para as pastagens, o cavalo cego tinha o seu companheiro com o sino a tocar e sempre esperando ele para que o direcionasse no dia a dia. Quando terminava a noite, para voltar ao estábulo, também o cavalo que enxergava com o seu sino caminhava e o cavalo cego podia se orientar, podia seguir e também voltar para o estábulo. Assim, dessa forma, né, o cavalo deficiente tinha ajuda, tinha companhia, tinha direção, né, para a vida, né? Então, que maravilha é termos companheiros assim na nossa vida. Gente que nos direciona, gente que nos ajuda. Por vezes, nós seremos o cavalo com o sino, ajudando o outro, precisando de direção. Por outras vezes, nós seremos o cavalo cego, precisando de um outro companheiro que nos oriente, que nos direcione. Assim é a vida, né? E nós precisaremos sempre de companhia para melhor vivermos, né? Então, que Deus nos ajude a sermos guia para outros e também sermos guiados por pessoas para melhor vivermos. Ok? Então, tá aí, ó, o sinozinho do cavalo ajudando o outro, né? Na vida. Então, essas perguntas para compartilhar fica para reflexão, tá? Você já mentoreou ou discipulou alguém? Ou foi mentoreado, discipulado por alguém? Quais as bênçãos que você recebeu nesse relacionamento? Tanto por mentorear alguém, como por ser mentoreado por alguém, né? Então, fica aí, né, para a gente pensar, né? E nós vamos conversar mais sobre esse tema, tá? Nas próximas aulas. Tragam também suas questões, seus problemas, né? Que vocês estão enfrentando no ministério e vamos compartilhar aqui na aula. Também, antes de encerrar a aula, eu costumo apresentar uma ferramenta prática para mentoria. E a ferramenta que eu vou apresentar hoje se chama Linha do Tempo da Sua Vida. É uma ferramenta para você usar com alguém que você vai mentorear, tá? Então, essa ferramenta se chama Linha do Tempo para a Sua Vida. Olha só como é que é essa ferramenta. Esse é um exercício em que o mentoreado descreve os momentos marcantes da sua história de vida, desde o seu nascimento até os dias atuais. E ali ele vai descrever, destacando as datas com os acontecimentos respectivos e um relato sobre de que forma esse acontecimento marcou a sua vida, seja de forma negativa ou de forma positiva. Então, é um exercício em que o mentor também pode fazer, não só o mentoreado, mas tanto o mentor como o mentoreado podem, né, gastar um tempo colocando assim num papel quais seriam os episódios mais importantes da sua história de vida. Se você pudesse contar a sua história de vida em alguns episódios mais marcantes da sua vida, quais seriam? Sejam eles episódios positivos ou negativos, mas episódios que moldaram quem você é, né? E que conta a história da sua vida de maneira resumida. Como numa mentoria, num relacionamento, a gente vai precisar se conhecer mais, então esse é um ótimo exercício em que cada um conta, de maneira breve, né, um resumo da sua história de vida. E dessa forma, com esse exercício, né, o mentoreado vai conhecer mais o mentor e vice-versa. E, falando agora do trabalho do mentor, ele vai ajudar o mentoreado a refletir de que forma ele tem lidado com os fatos marcantes da sua história e o que precisa fazer para crescer de modo geral, né? Conhecendo mais o histórico do seu mentoreado, como ele pode melhor refletir sobre a sua história de vida e crescer na sua história de vida. Então, eu trouxe aqui, né, eu coloquei aqui um exemplo hipotético, tá? Esse exemplo não existe, mas eu criei uma história de alguém, uma linha do tempo, né, uma timeline, né, em inglês, timeline, linha do tempo da vida de alguém com os fatos marcantes da sua história de vida. E então aqui eu destaquei os anos, né? 1970, evento 1, episódio 1 que ele quer relatar, o seu nascimento. Então alguém que nasceu nessa data, né? Nasci num lar problemático. Meus pais brigavam muito.
Então, ele contou como foi a questão do nascimento dele. E aí ele conta um episódio da infância. 1978, é o segundo episódio, ele ainda é criança, ele perdeu seu pai. Isso me fez pensar que Deus não se importava comigo. Isso gerou muitas limitações financeiras em nosso lar. Episódio 3, adolescente, vida desregrada. Nessa época, nesse período, tive acesso a amizades e coisas negativas que destruíram muitos sonhos que eu tinha. Então, ele mostra que a adolescência dele, ele vivia assim. 1992, com 22 anos de idade, né, o quarto episódio, ele relata sua nova vida, sua conversão. Participei de um pequeno grupo da igreja, que me fez conhecer Jesus, e um retiro, né, que me fez rever a minha vida inteira. Então, a partir desse momento, ele disse que houve uma mudança, uma transformação na sua vida. No quinto episódio, que ele relata, com 24 anos de idade, 1994, ele relata o casamento, que ele se casou. Foi uma grande vitória, o casamento, pois vencemos muitas dificuldades juntos. Minha esposa foi um presente de Deus. O sexto episódio, o sétimo episódio, aliás, o sexto, né? Ele fala de filhos, né? Nascimento dele teve gêmeos. Isso trouxe desafios e nos fez olhar a vida de outra forma. A paternidade me fez ver Deus como pai. Olha que interessante, né? Então, uma reflexão dos pontos principais da sua história de vida. O episódio 7, que ele destaca, que ele acha importante na história de vida dele, foi quando ele se tornou líder de um pequeno grupo da igreja. Cresci e aprendi a cuidar de outras pessoas. No oitavo episódio, ele narra uma enfermidade. Ele passou por um vale sombrio, angustiante, que trouxe crises. Me fez conhecer Deus como meu pastor, em 2010. E no nono episódio, 2015, ele conta uma mudança, em que ele teve um novo emprego, mudou de cidade e a família teve que se reinventar. Então, aqui é uma história fictícia, mas em que a pessoa conta, né, em poucas palavras, o resumo da sua história de vida, né? E assim, um pode conhecer melhor o outro e também o mentor pode entender mais o seu discípulo e como ele pode ajudar o seu discípulo a melhor se desenvolver na sua vida, sua história de vida. Ok? Para encerrar, eu deixo também sempre um filme, né, para você assistir como tarefa de casa, né? Tanto para você assistir como para você aplicar na mentoria, né? Então, esse filme é excelente. O filme se chama McFarland, dos Estados Unidos. É um filme da Disney, cujo personagem principal é Kevin Costner. É um filme baseado na história real de um professor de educação física dos Estados Unidos, que ele era muito temperamental, e aí ele acaba sendo disciplinado, e ele é enviado para ser um professor numa escola, numa cidade muito simples dos Estados Unidos, com muitos imigrantes mexicanos, uma cultura diferente, e ele ali precisa se reinventar, se reencontrar, mas ali ele descobre que ele pode ser um grande mentor de rapazes que lidam com uma vida bem complicada, né? Então, aqui, só contando um resuminho, essa história é fantástica. Eu já passei até para a liderança da minha igreja, né, que eu pastoreei, para uma liderança na igreja que eu pastoreei. Esse filme é muito bom, porque ele fala muito sobre mentoria, encorajamento e formação de equipe. Então, vale a pena vocês assistirem. Vocês vão ser muito edificados e vão aprender muito sobre mentoria através desse filme. Amém?